Irmãos, bom dia. Domingo passado começamos uma nova série, agora nos 10 Mandamentos, e o Tiago, no seu sermão de abertura, ele nos deu um resumo, um panorama do contexto em que os mandamentos foram dados e do seu papel hoje para os cristãos, para nós hoje como povo de Deus. E antes da gente entrar propriamente dito aí na exposição do primeiro mandamento, algumas questões podem ser levantadas aí quanto ao contexto. Nós devemos ter em mente que o contexto em que os mandamentos são dados é um contexto pactual, um contexto de aliança. Deus tira o seu povo do Egito, depois de 400 anos de servidão. Deus, com grande poder, esmaga as representações de divindade do Egito. Ele se revela para o seu povo e para os egípcios como o único Deus que existe, o único Deus vivo e verdadeiro. E agora, no Sinai, no limiar do começo da grande peregrinação na direção da terra da promessa, Deus entra num pacto solene com o seu povo. É muito importante nós termos isso em mente, porque os mandamentos não são dados como meio de salvação. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Sagrada Escritura é sequer insinuado que pessoas podem entrar numa relação correta com Deus pelo mero cumprimento da lei. A lei é dada para mostrar o terror e a miséria do nosso pecado diante de Deus. Se você lembrar do sermão de semana passada, o Tiago leu aí parte de Êxodo 19, o começo e até o capítulo todo de Êxodo 20, quando a lei é dada, quando Deus vem na direção de Moisés como mediador do povo, o Sinai chega a fumegar e há grande som de trombeta aterrorizando o povo fica cheio de medo. Então a lei nunca nos é dada no Antigo Testamento, muito menos no Novo Testamento, como uma forma de a gente agradar a Deus, tentar pavimentar o caminho para o céu, tentar entrar numa relação correta com Ele. Antes, a lei é dada para mostrar que nós somos todos pecadores. Nós todos juntos estamos sem Deus e sem o seu mediador no estado de miséria diante dele. A gente treme e teme quando Deus nos apresenta a sua lei. Como o Tiago também cobriu semana passada, nessa relação pactual, a lei é dada para refrear o pecado e o mal na sociedade. A lei serve para ser um paradigma para nós debatermos leis justas, leis benéficas para a sociedade. Mas, sobretudo, e esse é o ponto importante que eu quero destacar na meditação de hoje, é que a lei nos é dada como aquele caminho para apontar para nós como nós devemos proceder diante de Deus. Um tema recorrente no Antigo Testamento é que Deus é santo e Ele exige santidade do seu povo. Nesse campo aqui, a gente não é entregue à subjetividade, aos nossos sonhos quanto ao que vem a ser santidade ou vida piedosa. A gente não é entregue aos costumes que nos são impostos, muitas vezes, por culturas estranhas ou até mesmo pela nossa cultura. Não. Deus, nessa relação de pacto com o seu povo, Ele nos dá a sua lei para apontar como devemos proceder nesse mundo como seu povo. A lei é dada não para nos salvar, mas para apontar como nós devemos proceder em santidade. E outro ponto aqui, antes da gente considerar o primeiro mandamento, é que a lei é dividida em 2 tábuas. E é curioso isso, porque essas 2 tábuas apontam as 2 grandes relações que são cobertas pela lei. Os 4 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus. Portanto, nós temos valores teológicos, valores relacionados com Deus nessa primeira tábua. 4 mandamentos que tocam nossa relação vertical, nossa relação com o Altíssimo, com aquele que é o Senhor exaltado. E os outros 6 mandamentos, a segunda tábua, são valores éticos, valores horizontais que tocam nossa relação como povo de Deus. Então, todos os nossos relacionamentos são cobertos pela lei. Não há uma única área da nossa existência que não receba uma direção vinda da própria lei de Deus. E o primeiro mandamento, a gente passa a ler, Êxodo capítulo 20, eu vou ler dos versos 1 ao 3, ainda que o primeiro mandamento seja o verso 3. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 3. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento destaca, então, a singularidade de Deus. O primeiro mandamento,
exige, já que Deus é singular, que a gente se dedique exclusivamente a Ele. O primeiro mandamento revela quem é o Deus que nós adoramos e amamos em seu caráter, seu ser e suas obras. Tiago tratou dos versos 1 e 2, em alguma medida, semana passada, mas para falar do primeiro mandamento, a gente precisa voltar a esse prefácio, ou preâmbulo dos 10 mandamentos. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse preâmbulo, ele destaca quem é o Deus que exige culto exclusivo a ele. O preâmbulo destaca quem é o Senhor Deus que diz, não tem outras divindades, não tem outros deuses diante de mim. Esse preâmbulo destaca, mais uma vez, essa relação pactual. O povo e nós estamos diante de Deus. Traduções mais antigas diriam que o povo no passado e nós, quando ouvimos esse mandamento, estamos face a face com Deus. E a gente aprende no capítulo 19 que isso é terrível. A gente escuta o som da buzina, nós escutamos os raios e trovões, nós ouvimos os tremores de terra, nós vemos o fogo tomando aquele monte, tornando aquele monte um campo santo. Quem pisar naquele monte morrerá. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Porque Deus libertou seu povo, porque Deus redimiu seu povo, ele agora tem o direito de entrar numa relação pactual com seu povo, numa relação pessoal com seu povo. Deus nos coloca nesse âmbito da graça e Deus, esse Senhor Deus, exige de nós que a gente viva segundo a constituição dessa nação santa, dessa geração que é eleita. Um ponto importante aqui é que essa relação pactual que é estabelecida entre Deus e nós nos mandamentos nunca é meramente condicional. Deus é fiel, ele permanece fiel ao pacto que ele faz com seu povo. Os eruditos têm chamado toda a seção que vai de Josué até 2 de Reis, de textos deuteronômicos ou literatura deuteronômica, que seria uma ampliação ou uma continuação do que a gente vê em Deuteronômio. 38 anos depois, mais ou menos, depois que a lei é dada no Sinai, agora a nova geração está à beira do Rio Jordão, pronta para atravessar o Rio Jordão para tomar a terra da promessa. Essa lei é repetida, essa lei é dada agora para a nova geração, junto com Josué e Calebe. E por que os textos seguintes, Josué, Juízes até 2 de Reis, são chamados de textos deuteronomísticos ou deuteronomísticos, na literatura deuteronomística? Porque aqueles textos ilustram o fato de que Deus sempre é fiel ao seu pacto. Quando o povo ele obedece os comandos de Deus, quando o povo permanece obediente em gratidão aos comandos de Deus, Deus derrama bênçãos ao seu povo por meio do seu rei escolhido, o seu povo prospera, o seu povo tem paz, o seu povo tem vitória contra os seus adversários. Quando o povo de Deus, o povo da aliança, viola a lei, e aqui é surpreendente, Deus permanece fiel ao seu pacto, derramando o que o Antigo Testamento chama das maldições pactuais sobre o seu povo. Por que Jerusalém foi arrasada em 586 a.C.? Porque a Babilônia simplesmente era mais forte do que Judá? Porque Bel, a divindade babilônica, era mais forte do que Javé ou Jeová? Não, porque Deus mesmo entregou o povo ao seu pecado, porque o povo não cumpriu a sua parte na lei. Deus permaneceu fiel ao pacto estabelecido. O povo está diante de Deus, e não de qualquer Deus. É o Deus que é Senhor, o Deus que tirou esse povo da terra do Egito, da casa da servidão. O povo está face a face, em temor e tremor, diante de Deus. E porque esse Deus é Deus de fato, ele exerce o direito de ser dono desse povo. Ele tirou esse povo da casa da servidão, tirou esse povo da escravidão horrível do Egito, 400 anos debaixo do jugo de Faraó, e agora Deus estabelece uma constituição para esse povo. Deus agora dá leis para regular a vida desse povo. Elas são resumidas no Decálogo, nesses 10 mandamentos, 10 palavras, mas são ampliados em toda a Sagrada Escritura. E quem é esse Deus que exige exclusividade? Quem é esse Deus que exige que a gente não tenha outros deuses diante dele? Eu penso em 4 pontos aqui, eu queria desenvolver um pouquinho esses 4 pontos. Esse Deus é singular, eu sou o Senhor, esse Deus se comunica, se revela, esse Deus fala, Deus falou todas essas palavras, esse Deus é o Criador soberano, eu sou
seu Deus, e ele é redentor e libertador. Eu sou esse Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando nós pensamos em Deus como um ser singular, nós precisamos meditar no nome de Deus que é apresentado aqui. Na minha tradução, o Senhor está em versalete. Você pode notar que a palavra Senhor é grafada de forma diferente, porque no texto original, a palavra aí não é a palavra comumente usada para ser traduzida como Senhor. O que nós temos aí é o que os eruditos chamam de tetragrama sagrado, é o nome santo de Deus, Yahvé, aquele nome misterioso que é revelado a Moisés na sarça ardente. O que é revelado aí é que o nosso Deus é aquele que é. O Eu Sou é que se revela agora do Monte Sinai para toda o povo de Israel. Aquele que é, exige, ele demanda de todo o povo um certo padrão de conduta e comportamento, porque esse Deus é único, esse Deus é singular. Nenhum outro ser pode competir com ele, não existe nenhum outro Deus do universo, só ele é Deus, só ele reina, só ele é Senhor. Quando nós consideramos quem é o Senhor em toda a Sagrada Escritura, nós precisamos ter em mente que nós não estamos falando de um Deus ao lado de outros deuses. Aquele que se revela como Senhor, Yahvé, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você se espanta com isso, basta você ler Isaías capítulo 6 e comparar o que João fala de Jesus em João capítulo 12 e o que Paulo fala do Espírito Santo em Atos 28. Quem aparece para Isaías é Yahvé. João vai atribuir aquele que aparece para Isaías como Jesus e Yahvé, e Paulo em Atos 28 vai dizer que Espírito Santo, Yahvé, é que apareceu para Isaías. O Deus singular é tripessoal, o Deus singular é uno e trino, ou para usar a linguagem dos antigos credos, o Deus que é singular, o Deus que é Yahvé, o Deus que é aquele que é, o Deus que é imutável, o Deus que é eterno, imortal, habita na luz inacessível, ele é uma essência e se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina não podia ser inventada, não tem como ser inventada. Ela não tem como ser criada. Ela só pode ser revelada. Um Deus, o único Deus, se revelando em três pessoas ou três centros de consciência distintos, Pai, Filho e Espírito. E esse Deus que é uno e trino é esse Senhor que é o Criador, esse Senhor que se revela, esse Senhor que demanda a lealdade do seu povo, que exige do seu povo que ele não tenha outros deuses diante de si. O Deus trino é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. As pessoas não se confundem na deidade, mas cada uma das pessoas consideradas separadamente são Deus, e cada uma das pessoas conjuntamente são o único Deus. Eles, o Pai, Filho e Espírito, são Yahvé, esse Deus uno e trino que se exige toda a nossa lealdade. E a gente afirma essa doutrina, a gente fala desse ensino, porque ele é revelado na Sagrada Escritura. Não podia ser de outra forma. O que torna Deus singular é que ele sempre existiu e existe e existirá numa comunhão santa de amor. Pode-se falar, por exemplo, de um Deus monopessoal, Deus existindo na sua solidão pré-existente. Mas um Deus que é monopessoal, ele não pode ser, por exemplo, amor e santidade ao mesmo tempo. Ou elimina-se um atributo, ou elimina-se outro atributo. A gente pode ver isso no Islã. O Islã fala da misericórdia de Alá, mas porque Alá é monopessoal, ele existe numa solidão eterna, ele é mais destacado nele, seus atributos de santidade e ira e guerra santa, do que seus atributos de misericórdia e justiça. Porque um Deus que é solitário, ele não pode ser amor e santidade, ou justiça e retidão e misericórdia ao mesmo tempo agora. Mas o Deus uno e trino, ele sempre é amor e santidade. Ele existe como uma comunhão de amor e santidade por toda a eternidade. Cada pessoa comunicando amor, comunicando glória, comunicando majestade a outra pessoa. Cada pessoa se deslumbrando na outra. Há um interrelacionamento entre as pessoas da deidade de tal forma que os três são um e que um é três. E quanto mais a gente glorifica esse Deus, que busca glória para si mesmo, mais a gente imita ele da forma mais profunda que há.
Deus busca conhecer a si mesmo, Deus busca amar a si mesmo, Deus busca alegria em si mesmo, e quando nós buscamos conhecer esse Deus, amar esse Deus e nos regozijar nele, nós somos cada vez mais transformados à imagem dele, e cada vez mais nós temos alegria e contentamento em nossa existência. Yahvé é singular. Yahvé é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus que é em essência e que se revela em três pessoas que existem desde toda a eternidade como um único ser divino. Esse é o Deus singular que vem a nós desde as páginas do Antigo Testamento e que exige do seu povo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que culto seja prestado só a Ele, que a gente não tem outros deuses na presença dEle. Esse Deus que é Yahvé, esse Deus que é Senhor, se revela a gente de forma impressionante quando a gente medita nos nomes desse mesmo Deus como dados nas páginas do Antigo Testamento. Esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito, é o Deus poderoso, Elohim. Ele é o Deus Altíssimo, El Elyon. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele é o Deus Eterno, é o Olam. Ele é o Senhor que governa todas as coisas, o Adonai. Ele é aquele que é, eu sou o que sou, Yahvé. Ele é aquele que proverá, o Senhor proverá, Yahvé Jireh. O Senhor é minha bandeira, Yahvé Nissi. O Senhor, esse Deus unitrino, é paz, Yahvé Shalom. Ele é o Senhor que nos santifica, Yahvé Mekadeshim. O Senhor é o nosso pastor, Yahvé Rafá. O Senhor é a nossa justiça, Yahvé Tzedukenu. O Senhor está ali, Yahvé Shammah. O Senhor, Deus de Israel, Yahvé Elohim Israel. Cada um desses nomes não são citados ou mencionados considerando uma das pessoas da deidade isoladamente, mas cada um desses nomes são atribuídos às três pessoas da deidade conjuntamente. O Pai, o Filho e o Espírito tem esse nome, eles compartilham esses vários nomes com os quais Deus se revela na Sagrada Escritura. E quando a gente considera esses nomes, nós entramos aqui num outro ponto, nós percebemos que esse Deus que exige exclusividade da nossa parte, ao qual nós somos chamados a não termos outros deuses diante da face dele, nós percebemos uma série de atributos ou qualidades que esse Deus compartilha. Os teólogos têm dividido esses atributos em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Isto é, Deus tem algumas qualidades que só pertencem a Ele, que nós, seres humanos, mesmo criados à sua imagem e semelhança, não experimentamos, não temos de forma nenhuma, mas esse Deus também tem atributos comunicáveis que nós, criados à sua imagem e semelhança, nós experimentamos. Quando nós pensamos em atributos incomunicáveis, nós podemos pensar, por exemplo, nos atributos de glória. Deus é glorioso. Nós somos chamados para dar glória a um Deus que é glorioso. E quando pensamos na glória de Deus, nós somos levados a refletir, por exemplo, que Deus é eterno. É a pergunta que as crianças fazem sempre para os pais: quem criou Deus? E é difícil responder para as crianças, porque Deus nunca foi criado, Ele é eterno, Ele existe de eternidade a eternidade. Antes que houvesse tempo, Deus já existia. É difícil falar disso. A gente está preso à memória, a gente tem passado e experimenta o presente, projeta o futuro. Isso é nada para Deus, porque Deus transcende essas categorias. Quando a gente pensa na glória de Deus, nós lembramos que Deus é eterno. Deus é imutável, Deus não muda, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não há mudança em Deus. Deus que está fora do tempo, Ele tem todo o tempo diante de si. Ele não é caprichoso, Ele não é sujeito a variação e mudança como nós somos. Deus é um ser simples. Falei há pouco que somente um Deus tripessoal pode ser amor e santidade ao mesmo tempo. Na nossa cabeça a gente gosta de criar hierarquias dentro dessas características de Deus. Alguns vão dizer que Deus é amor e vão destacar o amor de Deus acima de outros atributos. Outros vão destacar que Deus é santo e vão destacar a santidade de Deus acima de outros atributos. Mas Deus é indivisível, Deus é um ser simples. Ele não tem como ser dividido ou fracionado. Deus é, e Ele sendo aquele que é, Ele tem todos os atributos juntos ao mesmo tempo. Agora, Deus é tanto amor como santidade. E quer ver um negócio? Se Deus fosse mais amor e menos santidade,
nosso pecado não sofreria punição. A maldade presente ao nosso redor não sofreria punição. Se Deus fosse santidade, não fosse amor, ou fosse mais santidade e menos amor, todos nós seríamos consumidos. Porque Deus é um amor santo, ele não tolera o nosso pecado, mas ele permanece amando a gente por causa do mediador que se interpõe entre nós e ele. Deus é um ser simples. Do outro lado, quando a gente pensa na soberania divina, um outro atributo incomunicável, nós falamos da sua onipotência. Deus tem todo o poder, ele faz o que quer, ele endurece quem quer e tem misericórdia de quem quer. Isso é revelado em toda a Sagrada Escritura. Quem era Israel? A gente aprende Deuteronômio. Era um cão uivando no deserto. Israel era a menor das nações e Deus a amou. Deus tornou Israel a menina dos seus olhos, aquilo que é mais delicado e precioso para si. Deus é todo-poderoso, Deus comanda céus e terra, Deus é onisciente, ele tem conhecimento absoluto de todas as coisas. E a onisciência de Deus não nos evade da onipotência divina. Quem criou o que Deus previu? Se o que Deus prevê é um ato independente dele, puxa, a gente tem outros deuses diante de nós. Nós estamos prestando culto a outros deuses diante de nós. Se Deus prevê o que ele criou, então Deus é onipotente. E o nosso credo apostólico ensina a gente isso. Eu creio em Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Somente um Deus que é todo-poder pode criar os céus e a terra. Então, quando a gente pensa na onisciência divina, Deus não é um olho assustado, arregalado em algum canto do universo, tentando antecipar o que a gente vai fazer ou vai deixar de fazer. O Deus que é onisciente, ele já vê tudo que nós fazemos, posto que ele mesmo nos criou do jeito que é, e nós estamos agindo da forma como fomos criados por esse único e trino Deus. Deus é onipresente. Isso é assustador. Esse Deus, que é o Senhor, o Pai, Filho, Espírito, o único Deus vivo e verdadeiro, ele está presente em toda a criação. Ele está tão presente aqui como qualquer outra igreja evangélica em São José, Vale do Paraíba, São Paulo, região sudeste, Brasil. Esse Deus que é uno e trino e que exige culto só a si, ele está presente em todas as igrejas que invocam ele em todo canto do mundo. Esse Deus que é uno e trino, exige adoração só para si, ele está presente em toda a criação. Ele reina em toda a criação. Ele não é a criação. Ele é completamente distinto da criação, posto que ele criou céus e terra. Mas ele enche os céus e a terra. Ele está presente nos céus e a terra. Esse é o nosso Deus que nos tirou da escravidão. Esse é o nosso Deus que nos tirou da casa do Egito e que exige culto só para si. Um outro ponto importante aqui são os atributos comunicáveis, aqueles atributos que nós experimentamos em grau limitado ou em alguma medida. A gente pode pensar aqui em amor e santidade. Deus ama. E porque Deus ama, ele é gracioso. Sendo gracioso, ele nos dá aquilo que nós não merecemos sob hipótese alguma. Esse Deus que ama é misericordioso. Por ser misericordioso, ele não dá para a gente aquilo que a gente merece, que é a sua ira. Ele refreia a sua ira. O Deus que ama é graça e misericórdia, e por isso a gente pode correr na direção dele, a gente pode se buscar refúgio nesse Deus que exige o culto exclusivo para si mesmo. A gente pode pensar na fidelidade dele. A gente gosta de cantar Deus é fiel, fiel a mim. O hino está errado. A letra está errada. Em nenhum lugar na Bíblia Deus é fiel ao seu povo. Deus é fiel a si mesmo. Ele jurou ser leal ao povo, e porque ele jurou em seu mesmo nome, ele permanece fiel. Se Deus fosse fiel a nós, como é que ele agiria quando a gente, crente, servos desse Deus da aliança, parte do povo dele, como é que ele agiria quando a gente quebra os seus mandamentos? Ele sendo fiel a nós, ele acabaria com a gente. Ele abriria o chão lá, como ele fez com Nadab e outros, e porque eles quiseram fazer um culto estranho, nós seríamos estragados na medida que Deus abrisse o chão diante de nós. Deus é fiel a si, e porque ele é fiel a si, ele é amor. E por isso a gente pode confiar nele. O amor e a fidelidade, e a graça e a misericórdia são eternos, são imutáveis, são fonte de segurança para nós. Mas esse Deus também é santidade. Como Deus santo, totalmente puro, totalmente reto, ele é benigno, ele é bondoso. Ele tem a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. Ele age de conformidade com isso. Esse Deus que é santo, ele é um Deus cheio de justiça. Ele não é justo para nós, ele é justo em si mesmo.
É muito engraçado conversar com pessoas que acham que sabem muito sobre Deus, e aí você fala alguma coisa, olha, algumas pessoas foram destinadas à ira, e a Bíblia fala disso, 2 de Pedro, Judas, né, que alguns falsos profetas foram destinados para espalhar falsa profecia e são destinados para o dia da perdição. Aí a pessoa diz, não, Deus não é justo, Deus não pode fazer isso. O que essa pessoa está afirmando no final? Que ao lado de Deus há um padrão de justiça, que Deus e os homens são obrigados a se colocar diante desse padrão de justiça. Mas nós estamos diante do Deus, do Senhor, Pai, Filho, Espírito, que diz, não tenham outros deuses diante de mim. Se esse Deus exige culto a si mesmo, é esse Deus que é justo em si mesmo. Como diz o Salmo, então tudo que Deus faz é justo, mesmo derramar sua ira sobre pecadores. Ele é sempre justo e reto em seus caminhos. Salmo 145, no passado nós cantávamos esse salmo na igreja, mas o Salmo 145 ensina, ele é sempre reto e justo. Deus é justo em si mesmo. Ele é o padrão último e final de justiça. E porque Deus é justo, ele também é o Deus da ira. Ele derrama seu desprazer sobre pecadores. Sejam os piores pecadores, sejam os moralistas, sejam religiosos, que cultuam a Deus de forma formalista e sem vida e sem paixão no coração e sem fé nesse Deus uno e trino, Deus derrama sua ira e seu desfavor sobre esses. E a ira de Deus nunca é caprichosa. Ela é sempre fria, porque é baseada na sua justiça e na sua retidão e santidade. Mas esse Deus que exige exclusividade, esse Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, esse Deus fala, ele se comunica, ele vem a nós. E aqui nós temos um ponto que torna a fé judaico-cristã completamente distinta de qualquer outro credo ou qualquer outro sistema religioso ou filosófico. Para outros sistemas filosóficos ou religiosos ou ideológicos, políticos, etc., o Estado determina o que é certo e errado, um ditador determina o que é certo e errado, a razão determina o que é o certo e errado, o indivíduo racional determina o que é certo e errado, a experiência, a intuição, etc., etc. E muitas vezes nós ficamos meio perdidos nesse monte de vozes tentando dominar nossa mente e coração. Irmãos e irmãs, esse Deus que exige que a gente não tenha outros deuses diante da face dele, ele fala, ele se comunica. No meio da bagunça de sons e vozes que temos diante de nós, políticos, filósofos, desprezadores da fé cristã, artistas querendo ser profundos, repetindo discursos que eles não fizeram e tentando conquistar nossa mente e coração, no meio dessa bagunça toda, a gente tem que lembrar que quando a Escritura fala, Deus fala. Ele não fala na criação, não fala na história, não fala dentro do nosso coração, sussurrando algo diferente do que foi dado nessa Escritura Sagrada. Quando nós temos a Escritura diante de nós estamos ouvindo a verdadeira e única voz de Deus. Ah, mas isso parece ser muito intelectualizado, etc. Não é. Isso é a nossa libertação. Nós não somos entregues ao subjetivismo, ao que eu sonho, o que eu anseio, a última profecia que apareceu no poste domingo de manhã para comunicar uma comunidade. Não, nós temos uma revelação que é dada a todos nós. Qualquer um de nós pode se achegar e ler essa revelação que é aberta, não é uma verdade esotérica, oculta, dada só para iniciados, ou só para os intelectuais, ou só para os inteligentes. Qualquer um de vocês pode examinar essas palavras de Deus e ouvir Deus falando, e falando com autoridade, comandando-nos, porque os mandamentos não são conselhos, eles são ordens para um povo que é peculiar ao próprio Deus, um povo que foi tirado da casa de servidão. Então, nós temos aqui diante de nós o ser de Deus, esse nosso Deus é singular, ele é Pai, Filho e Espírito, e Yahvé é o Pai, o Filho e o Espírito. Esse Yahvé é uno e trino, esse Yahvé, ele tem nomes que pertencem somente a ele, que revelam seus santos atributos. Esse Deus, Senhor, Yahvé, ele se comunica, ele desce dos altos céus e faz o monte fumegar e tremer e dá a sua santa palavra para o povo. Daqui a pouco vocês vão ver um quadro de Rembrandt, um dos meus pintores, talvez o meu pintor predileto, e é muito interessante como é que ele retrata Moisés descendo do monte. E lembra que Moisés, ao descer do monte, ele vai ver o povo criando um bezerro de ouro, prestando culto a um bezerro de ouro, e ele levanta aquelas tábuas para partir e destruir aquelas tábuas. As tábuas onde Deus gravou suas santas palavras. Esse Deus que fala deve infundir em nós
temor e tremor, mas também amor e devoção. Não tenha outros deuses diante de mim. Mais ainda, esse Deus se revela para o seu povo como Criador e como Redentor. Eu sou o Senhor, seu Deus. Em outras palavras, esse Senhor, Yahvé, esse Deus Todo-Poderoso que habita na eternidade de sua majestade, ele cria um povo que lhe é peculiar. Ele forma um povo que lhe é peculiar. Um povo que não era povo. Uma comunidade que era e ainda permanece sendo desprezada até hoje. Você já reparou como o antissemitismo ainda está presente na nossa cultura? Depois das experiências horrorosas da Segunda Guerra Mundial, 70 anos atrás, 6 milhões de judeus mortos, antissemitismo presente na nossa cultura, vocês acham que isso só procede da carne? Será que não há uma ação demoníaca orquestrada para exterminar um povo que é peculiar a Deus? E a gente não pode abstrair aqui, porque se o Estado de Israel existe, é porque há profecias e há palavras que Deus deu para que esse povo seja preservado numa terra que lhe é dada por posse. Esse Deus é o Criador. Ele cria os céus e a terra pela palavra do seu poder. Nós aprendemos isso em Gênesis capítulo 1. Deus simplesmente fala e tudo vem à existência. Ontem eu estava conversando com Marilene e Bia, elas tinham que falar alguma coisa sobre criação e elas estavam achando dificuldade em ilustrar. Eu falei, olha, fala que Deus é mágico. Perdoe-me. Mas é o mais próximo que a gente pode achar para ilustrar esse ato de Deus de chamar à existência os céus e a terra. Nada existia, nem o tempo, nem matéria, nem energia, só Deus existia. Deus em sua glória, em sua aliança de amor eterna em si mesmo, com o Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, por um ato de amor, Deus cria o tempo, e Deus cria a matéria, e chama a matéria existência. E o que ele era vazio, agora recebe forma do nada. Do nada. Quer um ser mais poderoso do que esse? Eu sou o Senhor, seu Deus. Que outra divindade representada em nossas culturas é mais poderoso do que esse Deus? Porque esse Deus, para ser criador, tem que ter todo o poder. Ele tem que ser cheio de poder. E o poder de Deus nunca é arbitrário, porque o poder de Deus age junto, porque Deus é simples, com o seu amor, com a sua santidade, com a sua retidão, com a sua justiça, etc, etc, etc. E esse Deus é redentor e libertador. O povo era escravo no Egito. O povo estava debaixo de servidão. 400 anos de escravidão. Quanto mais o tempo passava, mais Faraó era implacável contra esse povo, porque o alvo de Faraó não era simplesmente usar o povo de Deus, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó como escravos. O alvo de Faraó era exterminar esse mesmo povo. E aí Deus vem com mão forte, com grande poder. Deus esmaga cada uma das divindades que recebiam culto no Egito. Deus se prova como o único Deus que existe. Deus do alto céu, ao esmagar todas as representações de divindade do Egito antigo, ele se prova como o único Deus que existe, como o único Deus que há, como o único Deus que tem direito de dizer: não tenham outros deuses diante de mim. Deus liberta o seu povo do Egito. Porque Deus liberta o seu povo do Egito, ele tem o direito de ser adorado, ele tem o direito de estabelecer um código de conduta para esse mesmo povo que agora é chamado a viver em aliança. Uma aliança que é completamente monergística, uma aliança que é baseada na própria fidelidade, no poder que só Deus tem, uma aliança que é totalmente graciosa. E agora que eles são chamados para viver nessa aliança, são chamados para serem santos como Deus é santo. Isso, obviamente, remete a gente ao papel missionário do Israel de Deus no Antigo Testamento. O papel de Israel de Deus era chamar as nações para prestar culto a esse único Deus. E a gente pode aprender isso em vários salmos que são missionários, que chamam todos os agentes, todas as nações que estão debaixo do comando e do julgamento divino a vir para Israel e vir para Jerusalém e entrar no templo e se colocar debaixo dos sacrifícios que são feitos naquele lugar. Mas Deus também é nosso Redentor e Libertador. Quem nós éramos antes de ouvirmos a voz desse único e trino Deus? Onde nós vivíamos? A gente podia ser chique, inteligente, ter bons diplomas, mas havia um vazio dentro de nosso ser. Nós andávamos encurvados sobre nós mesmos. Nós éramos escravos da nossa própria miséria. Deus nos libertou.
Deus nos redimiu. Esse Deus que nos libertou, que nos deu grande libertação com o seu braço forte, com o seu grande poder, ele tem o direito de demandar da gente o comando das leis. Talvez você pense, puxa, mas isso é muito severo, isso é muito pesado, não é bem isso que eu acho que aprendi no Novo Testamento, como o Tiago cobriu semana passada. A gente aprende lá, o fim da lei é Cristo, então acabou a lei. Irmãos e irmãs, o mundo quer escravizar a gente. O mundo quer escravizar a gente com moda, com consumo, com debates políticos. O mundo quer escravizar a gente silenciando a nossa fé e nossa liberdade. Ao estarmos diante desse Deus que exige culto para si mesmo, ao ouvirmos a sua voz e nos colocarmos debaixo da sua lei, nós temos a verdadeira liberdade. Um puritano do século XVII, na Inglaterra, dizia: eu não me ajoelho para pegar nenhum alfinete que os homens jogarem para que eu apanhe. Mas se Deus espalhar vários alfinetes no chão e me mandar pegar, eu vou pegar todos eles. Quer mais liberdade do que isso? Se nós ouvimos a voz desse Deus que é Criador e Redentor, ou Libertador, nós temos verdadeira liberdade. Nós, então, somos os mais livres entre os homens e as mulheres. Nós somos chamados a servirmos uns aos outros, segundo a tábua dos mandamentos. Nós somos chamados a servir a Deus, a primeira tábua dos mandamentos, e aqui nós temos toda a nossa liberdade. Nós não somos mais reféns de um monte de vozes tentando competir para ganhar nossa consciência, nosso coração, nosso ser. Não tenham outros deuses diante de mim. Se Deus é esse Senhor, ele então tem o direito de exigir e comandar a exclusividade da gente. Por isso, a idolatria é condenada, por isso a idolatria é pecado. E a gente entra então no mandamento. Não tenha outros deuses diante de mim. Mais uma vez é preciso enfatizar. A lei flui do Evangelho, para usar a linguagem do Novo Testamento. Nota a ordem. Eu sou o Senhor seu Deus, eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa servidão, não tenha outros deuses diante de mim. Porque o Evangelho foi dado, nós somos libertos por esse Senhor da casa de servidão, nós agora somos colocados debaixo desse comando. Nós somos chamados a obedecer essa lei. Então, a lei não pode ser isolada do Evangelho. A lei está dentro do Evangelho e repousa no Evangelho. Porque Deus nos redimiu, porque Deus nos libertou como seu povo, em continuidade com essa comunidade que saiu do Egito. Tanto tempo atrás, Deus tem o direito de exigir da gente um padrão de amor e fidelidade a esse Deus. Como um escritor que eu gosto diz, então nesse contexto aqui, obediência é gratidão, desobediência é ingratidão. Em outras palavras, mais uma vez, Deus não exige da gente que a gente não tenha outros deuses diante dele para encontrar algum caminho para aplacar a ira de Deus e para entrar numa relação correta com ele. Não, o evangelho já foi dado. Deus, o Senhor, se dirige a uma comunidade que já foi redimida e libertada. Ele está falando para pessoas que saíram da escravidão, seja do Egito, ou seja, uma escravidão existencial ao pecado, ao demônio e ao mundo como sistema maligno. Deus, então, exige da gente uma postura de santidade como Ele é santo. Ao abraçarmos esses mandamentos e vivermos à luz desses mandamentos, nós demonstramos a gratidão que flui da libertação que Deus nos deu. Ao violar esses mandamentos, nós estamos nos mostrando ingratos para um Deus que nos tirou do jugo do Egito, também o jugo do pecado. Porque o ponto aqui é que relacionar-se com outros deuses vai interferir no nosso relacionamento com esse Deus que é uno e trino e que exige um culto exclusivo de nós. Quais são, então, os deveres exigidos no primeiro mandamento? O reconhecimento da singularidade e exclusividade de Deus, que a gente já está tratando aqui. Nós somos chamados a intelectual, emocional e afetivamente reconhecer que o nosso Deus, o Senhor Deus que nos tirou da escravidão, ele é singular, ele é o Deus exclusivo, não outra divindade, ele é o único Deus. Tudo mais são representações demoníacas ou projeções humanas idolátricas. Nós somos chamados a reconhecer isso em Deus. Ele é uno e trino, ele é singular, ele exige a nossa exclusividade de culto, mas do outro lado, nós também somos chamados a adorar e glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida.
Não tenham outros deuses diante de mim. Isso implica, então, que a gente tenha vidas unificadas, não fracionadas. A gente gosta de brincar com essas ideias. Não, aqui é o lugar para o culto, aqui me parece que eu posso ter um outro tipo de conduta, um outro tipo de comportamento, um outro tipo de linguagem. O que o mandamento exige da gente é uma vida unificada. Nós cultuamos a Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nossa vida profissional, até mesmo nossos relacionamentos sociais. Em cada um dessas áreas da nossa existência, nós estamos sempre, face a face com esse Deus que é Senhor, com esse Deus que é uno e trino, esse Deus que tem atributos como glória, graça, santidade, majestade, etc., com esse Deus que é o Criador, libertador, redentor. Nós somos chamados, então, para reconhecer a sua singularidade, viver exclusivamente para Ele e integrar toda a nossa vida, toda a nossa existência numa vida de adoração e glorificação. Assim como Deus, em si mesmo, busca a sua própria glória e se deslumbra nessa comunicação de glória interna dentro dele, o Pai dando glória ao Filho, o Filho dando glória ao Espírito, o Espírito dando glória ao Filho e ao Pai, e cada um deles se interrelacionando nessa aliança de glória, assim também nós descobrimos alegria, prazer e contentamento quando nós damos glória a Deus em tudo que fazemos. É a famosa pergunta que o Piper faz, parafraseando 1 Coríntios 10, 31, você já tomou suco de laranja para a glória de Deus? Você já comeu uma comida gostosa para dar glória a Deus? Calvino vai dizer mais ou menos isso no seu livro 2, As Institutas, que quando você come um bom prato de comida ou desfruta de uma boa taça de vinho, você deve dar glória a Deus, porque se você tem prazer com aquilo que você está comendo e com o que você está bebendo, é porque Deus criou aquilo para que você tenha deleite na presença dele. Isso é o tipo de vida unificada que religiões outras não conseguem oferecer para a gente. Não terás outros deuses diante de mim. A nossa vida tem que ser toda unificada na presença de Deus. Nossa vida em família é para a glória de Deus. Nosso entretenimento, nossos prazeres para a glória de Deus. Nosso trabalho é para redundar glória a Deus. Nossas relações de amizade, sociais, pessoais, devem redundar glória para Deus. É isso que o mandamento exige, positivamente sendo focado, que nós vivamos somente para Deus, que a gente reconheça a singularidade de Deus e que a gente busque a glória de Deus em tudo que a gente faz em nossa vida. E aqui é um ponto importante. O que faz com que o seu trabalho não seja transitório e passageiro? O que faz com que o amor que você tem pela sua esposa, o amor que a esposa tem pelo marido não seja transitório e passageiro? Porque a nossa vida é marcada por finitude. Todos vamos morrer, é uma certeza. O que torna essas pequenas ações nossas significativas e eternas é que elas são feitas para a glória de Deus. Quando a gente vive para a glória de Deus, desse Deus que exige que a gente não tenha outros deuses na presença dele, o que a gente faz em vida agora tem valor eterno. Se desdobra na eternidade. As nossas relações de amizade aqui, que são imperfeitas, mas são feitas para a glória de Deus, vão ser desdobradas numa relação de amizade por toda a eternidade. Os nossos banquetes, as nossas comidas aqui, vão ser desdobradas num banquete eterno em toda a eternidade. Mesmo nosso trabalho aqui, em parênteses, a Bíblia nunca diz que a gente vai ficar sem trabalho na eternidade, nos novos céus e nova terra, os nossos trabalhos vão ser desdobrados na eternidade. O nosso cansaço, o nosso sofrimento para Deus vai ser premiado, se é para Deus, na eternidade. Então, o que torna significativo um beijinho da esposa no marido quando ele está saindo para o trabalho, ou um beijo do marido da esposa enquanto ele levanta para ir para o trabalho, o abraço que ele dá nos filhos, ou a esposa ou a mãe dá nos filhos, um trabalho bem feito ao final do dia, o que dá significado para isso é que, por não termos outros deuses na presença desse Senhor, nós estamos fazendo isso para a glória dele, e isso é permanente. Isso vai perdurar. Como os quadros de Rembrandt, que eram feitos para a glória de Deus. Como a música de Bach, que era feita para a glória de Deus. Como a Catedral de São Paulo, em Londres, que foi feita para a glória de Deus. Obras que vão perdurar. Obras que apontam para cima, para a majestade desse Senhor libertador e redentor, e que vão perdurar.
Mas quais são os pecados que são proibidos nesse primeiro mandamento? Obviamente, o primeiro pecado que é proibido aqui é o ateísmo. A negação de que Deus exista, a noção de que nesse mundo não se pode fazer nenhuma referência a um Senhor Deus, como a gente aprende aqui, porque isso aqui é mitológico, ultrapassado, primevo e não diz nada mais para a gente. E a gente pode dividir esse ateísmo em dois modelos, um teórico, que nós às vezes topamos aí na boca de desprezadores da fé cristã, uma noção intelectual que Deus não existe. Mas se Deus não existe, como é que ele experimenta amor? Ok, um ponto aqui. Por causa dessas incoerências do próprio ateísmo teórico, a Bíblia vai dizer que esses que dizem que não há Deus no seu coração são insensatos. As traduções mais antigas vão dizer que esses ateus teóricos são loucos. O Luiz Felipe Pondé, um dos grandes filósofos que a gente tem aqui no país, ele vai dizer que há mais sofisticação no agnosticismo do que no ateísmo. Então o ateísmo aqui é rejeitado, ele é condenado como um pecado que mancha a glória e a majestade de Deus. Mas a gente tem também o ateísmo prático. Tem muita gente que diz que crê em Deus, que sabe que Deus existe, Deus aqui é reduzido a um princípio, uma energia, mas a vida dele é totalmente desconectada da crença em Deus. Esse tipo de ateísmo prático também é rejeitado no primeiro mandamento. É um pecado contra esse Deus, que é o Senhor, é o Deus que fala, o Deus que tirou seu povo da terra do Egito, da casa da servidão, esse Deus que exige, não tenha outros deuses diante de mim. Então o ateísmo prático também deve ser rejeitado, posto que ele reduz Deus a uma energia, a um ser impessoal, a um princípio impessoal, ainda que se diga que se creia nessa divindade, a vida é toda desconectada ou completamente desconectada de uma fé real em Deus. Outro pecado que é abominado aqui no primeiro mandamento é a idolatria. E a idolatria ocorre quando a pessoa obedece, confia e se consagra a qualquer outra coisa que não ao Deus que é Senhor, como revelado no preâmbulo do Decálogo. A idolatria pode estar ligada àquilo que a pessoa dá muita importância, ainda que não seja algo claramente religioso. Dinheiro, poder, sexo. A Bíblia vai dizer que o dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é a raiz do pecado, a raiz de muitos males. A tentação de buscar o poder, e o poder é tóxico. O poder polui a pessoa. Poder político, poder religioso, isso se torna um ídolo, um tipo de Baal, um Astarote, que é condenado no mandamento. Idolatria do sexo. Nós somos criados para nos encontrar com esse Deus que é Senhor, Deus, Criador, Libertador, Deus que fala. Pascal vai dizer que nós temos um vazio existencial dentro de nós que só é preenchido quando encontramos esse Deus. O que pessoas hoje fazem? Pessoas que foram criadas à imagem desse Deus, à semelhança desse Deus, ao não buscar prazer último e contentamento em Deus, elas vão buscar prazer no sexo. Só que, ainda que o sexo debaixo da bênção de Deus seja prazeroso e seja bom, o sexo desconectado de Deus pode se tornar uma maldição. E o Tiago vai expor isso mais adiante. Como é que a gente pode fazer uma leitura da promiscuidade sexual em nosso tempo? A pessoa acha que vai ter alegria e prazer tendo sexo com a pessoa. E ela vai se conectar com aquela pessoa, vai ter uma vida com aquela pessoa, só que rapidamente ela se cansa daquela pessoa. E ela vai trocar aquela pessoa. E troca aquela pessoa por outra, por uma segunda, uma terceira, assim sucessivamente. Daqui a pouco ela pensa, não, o problema talvez não seja a pessoa, talvez eu precise experimentar mais coisas. Preciso talvez ter sexo com mais gente, grupal, alguma coisa desse gênero. Daqui a pouco essa pessoa se vê só como carne, usando e sendo usada. Por quê? Porque ela foi criada para ter prazer em Deus, para ter contentamento em Deus, e ela, ao correr disso e buscar prazer e contentamento em outras pessoas, ela se degrada e degrada os outros. Então, pessoas podem ser idólatras buscando objetos que não são necessariamente religiosos, mas o mandamento aqui trata exatamente da idolatria considerado em si mesmo. Isto é, quando nós colocamos nossa fé e nossa confiança em algo que não é o Senhor Deus que fala, que cria e que nos liberta. E a gente quebra o mandamento. A gente torna um personagem político um ídolo,
a gente torna um partido um ídolo, a gente torna uma ideologia um ídolo. Hoje a gente pode idolatrar jogadores de futebol, marcas de grife, nós podemos idolatrar artistas de cinema, teatro, TV. Basta ver a quantidade de likes e seguidores que esses têm nas suas redes sociais. Isso é idolatria. Uma idolatria que é rejeitada no primeiro mandamento. Não tenha outros deuses diante de mim. A pessoa, em vez de botar a fé e o coração no Deus Criador, como diz Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, prefere adorar o homem, ave, quadrúpede e réptil. E ele só cai de pecado em pecado, como continua o mesmo texto. Outros dois pecados são condenados aqui, o politeísmo e o formalismo. O politeísmo é a ideia que a gente pode acender uma vela para Deus e para outras divindades. E a história do Antigo Testamento, do povo de Deus do Antigo Testamento, é pródiga de lições a esse respeito. O povo cultuava e queimava sacrifícios no templo, ou antes no tabernáculo, mas ao mesmo tempo, como se diz, acendiam uma vela para Baal, outra vela para Astarote. Eles não entendiam, olha, Deus é o Deus dos deuses, ele está acima dos outros deuses, mas olha, vamos dar uma forcinha, vamos invocar os outros deuses aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Deus exige exclusividade. Deus não tolera uma lealdade dividida, uma fé dividida. E é isso que acontece com o povo de Deus nos capítulos finais do Antigo Testamento. Deus traz os caldeus, traz a Babilônia, um povo mau, um povo imperialista, para arrasar Jerusalém, destruir o lugar de culto, profanar os utensílios santos, para que esse povo purificado abandone completamente o politeísmo. E aí você pode notar que quando Jesus vem, e Paulo vai dizer que ele vem na plenitude dos tempos, não há mais lealdade dividida em Israel. Não se pensa mais em acender uma vela, por exemplo, para Yahvé e outra vela para o imperador, para César. De jeito nenhum. A situação era tão tensa na Judéia do primeiro século que as moedas romanas não tinham o rosto do imperador, eram raspadas. As legiões não podiam andar com seus estandartes na Judéia. Elas tinham que cobrir seus estandartes com capa. Os seus escudos, se tinham representações da divindade, escorpião, touro, alguma coisa desse gênero, eles tinham que ser cobertos na Judéia, para não ofender a sensibilidade de um povo que foi depurado, foi purificado do pecado da idolatria. E, junto com o politeísmo, o formalismo também é rejeitado nesse mandamento. Nosso culto não pode ser formal. Nós estamos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus que nos criou, o Senhor Deus que nos libertou e nos redimiu, o Senhor Deus que se comunica conosco, o Senhor Deus que fala conosco com som de trombeta, com fogo, com tremor de terra. O nosso culto não pode ser formal. A gente não pode se reunir aqui ou em outro lugar cultuando a Deus ou achando que está cultuando a Deus como se a gente estivesse cantando o hino à bandeira. Não, a gente tem que se reunir aqui, esfregando as mãos e pensando, o que Deus vai fazer em nosso meio hoje? O que vai comunicar para nós hoje como seu povo? Que conforto, consolo, direção, quebrantamento Ele vai dar para a gente hoje aqui? Nós precisamos entrar aqui com corações despertos, com a mente pronta para receber a palavra, cantar com vigor, fazer esse lugar tremer aqui com a gente cantando. Porque o formalismo também é rejeitado aqui. Como a gente pode ficar diante de Deus como se a gente fosse robozinho? Esse Deus vem a nós. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tem outros deuses diante de mim. Finalmente, para caminhar para a conclusão, somente Jesus conseguiu cumprir esse mandamento de toda a sua vida, em toda a sua existência. Posto que o mandamento é dado para mostrar nossa miséria diante de Deus, constantemente nós estamos voltando aos manjares e melões do Egito Antigo. Constantemente, a gente, sem querer, muitas vezes, a gente já começa a trazer um ídolozinho para tentar competir com esse único Deus, que é Senhor, que é o Criador, que fala e que nos libertou da casa da servidão. Jesus, ele obedeceu o mandamento. Quando ele é tentado no deserto, e aqui é um ponto importante que a gente não pode perder de vista, o povo de Deus está no deserto, ok? Procura depois uma imagem, Sinai é um deserto lunar, inóspito, totalmente
é pedra e rocha, você não vê grama, não vê mato, não vê nada, fora alguns oásis. Um deserto. Jesus é levado para o deserto. Como o povo aqui está no deserto. E Jesus é tentado 3 vezes. E na última tentação, o diabo exige o que de Jesus? Que Jesus se prostre diante de Satanás e o adore para receber todos os reinos do mundo. Qual a resposta de Jesus? Baseada em Deuteronômio 6,13, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E aí Satanás é expulso da presença de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, Filho do homem, nosso Salvador, um com o Pai e com o Espírito, e os anjos vêm e lhe atendem e lhe dão o refrigério que ele precisa. Quais são as aplicações aqui para a nossa vida aqui? Algumas aqui. Os mandamentos são dados para a gente, para que a gente entenda a terra à luz do céu. Nossa perspectiva idolátrica, muitas vezes, é tentar interpretar a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a partir da nossa perspectiva. Eu falei há pouco da justiça. A gente se escandaliza com uma ação divina e a gente quer atribuir a Deus os nossos padrões de justiça, os nossos valores de justiça. Não, e se Deus não é justo se fizer assim? Quem somos nós? O que está acontecendo aqui? Nós queremos impor a Deus a nossa experiência. Nós queremos ler o céu à luz da terra. Isso é idolátrico. Os mandamentos lembram para a gente que é o caminho inverso que é o correto que Deus exige. Que a gente interprete a terra à luz do céu. Deus falou. E Ele falou todas essas palavras. A gente agora se coloca debaixo do comando dele. E debaixo do comando dele, a gente agora interpreta o mundo. O nosso quadro de referência, o nosso óculos para olhar o mundo é outro. É a palavra santa de Deus. Então, no meio da bagunça que nós enfrentamos hoje, um monte de vozes lutando para ganhar nossa mente, nosso coração, para levar-nos a uma vida fracionada, dividida, lealdades divididas, a gente tapa os ouvidos para o mundo, escuta somente a palavra de Deus e agora interpreta o mundo a partir da palavra dele. Nós já temos feito isso. Como você tem, como sua vida tem sido guiada, por exemplo, em família, o relacionamento marido-esposa, relacionamento dos pais com os filhos, como você lida com o seu trabalho? Às vezes você pode ser tentado a fraudar o seu patrão, ou o patrão pode ser tentado a fraudar o empregado. Como você lida com questões políticas e sociais? As agendas hoje, aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, como é que a gente lida com essas questões? Quem nos informa? Quem nos guia na forma de interpretar a criação? Será que a gente tenta viver com vidas compartimentalizadas? Não, aqui eu sou crente, aqui eu levanto as mãos, aqui eu fecho os olhos, aqui eu sinto a presença de Deus, mas lá fora eu tenho que ser um profissional, lá fora eu tenho que tratar minha esposa, o meu marido, meus filhos de um outro padrão. Não tenho outros deuses diante de mim. Se a gente quer honrar a Deus como Yahvé, como Senhor, nós temos que interpretar a terra à luz dos céus. Nós temos que interpretar o mundo à luz da própria palavra de Deus. Outro ponto, a gente deve crer e confiar somente em Deus, como revelado em Jesus Cristo. Como foi mencionado semana passada, Cristo é o fim da lei, mas não como cancelamento da lei, mas como cumprimento máximo da lei. Assim como Jesus não se ajoelha para Satanás e não presta culto a Satanás, antes o repreende com a palavra sagrada, com essa mesma palavra sagrada que temos diante de nós, assim a gente deve proceder. A gente tem que crer em Jesus, colocar nossa fé somente em Jesus, porque Ele é o cumprimento de toda a lei. Posto que Ele cumpriu toda a lei, Ele pode cobrir a gente com a sua justiça. De tal forma que aquele que era contra nós se torna a nosso favor, como nós cantamos há pouco. Você confia em Jesus? Você tem colocado sua fé somente em Cristo? Aqui o ponto não é examinar detalhes da sua vida, não é perguntar se você é membro de uma igreja evangélica ou membro aqui da Igreja Trindade, não é perguntar se você já é batizado. O ponto é, você já está unido com esse Deus que é Yahvé, também por meio de Jesus Cristo? Você coloca sua fé somente em Jesus? Você tem depositado sua confiança somente em Cristo, que é o cumprimento de toda a lei, que não prestou culto a Satanás, antes o repreendeu com a sua palavra, porque somente Deus deve ser adorado e cultuado? Você tem colocado sua fé em Jesus? Colocar a fé
em outro Deus desconectado de Cristo também é idolatria. Causou espanto, alguns anos atrás, quando Rick Warren foi fazer uma oração, se não me falha a memória, foi na inauguração do mandato do presidente Barack Obama, e ele começou a ler os nomes de Cristo da Sagrada Escritura. E muita gente ficou chateada com ele ali. Porque falar de Deus, qualquer um pode falar. Mencionar o nome de Deus, desconectado dos seus atributos, seu ser, incrédulos falam. Até mesmo ateus mencionam Deus quando dão uma topada ou quando estão num risco de vida. Meu Deus, eles vão invocar Deus, né? É como se dizia, não há ateu dentro da trincheira. Só que o nosso Deus vem a nós em Jesus Cristo, que é o cumprimento de toda a lei. Se nós adoramos uma divindade desconectada de Jesus, nós estamos cometendo idolatria. Você crê em Jesus? Você descansa somente em Cristo, que cumpriu toda a lei e cobre você com a sua santa justiça. Ao estar conectado com Ele, você também cumpre toda a lei em Jesus. Você tem vivido para a glória de Deus? Irmãos e irmãs, a gente foi criado para alegria e prazer. Nós fomos criados para contentamento. Só que nossa alegria, nosso prazer e nosso contentamento são alegria, prazer e contentamento de verdade quando nós estamos conectados com esse Deus, quando nós vivemos para esse Deus, quando nós consagramos o futebol que a gente vê na televisão, nossas brincadeiras entre nós, a comida que a gente come, o culto que a gente presta a esse Deus que é o Deus vivo. Você já tem vivido para a glória de Deus? E o segredo aqui é, quanto mais você glorificar a Deus, mais alegria e contentamento você tem. Porque a gente foi criado para isso. Então, quando nossa alegria, prazer, nossos entretenimentos, trabalho, serviço, família são consagrados à glória de Deus, a gente encontra alegria perene em Deus, mesmo nas pequenas coisas. Eu sempre lembro de um escritor que eu gosto muito, Jay Packer, quando ele diz que certos detalhes da criação fazem disparar nele esse senso da alegria e da presença de Deus. Ele vai mencionar o apito de um trem, que lembra a infância dele. Ele fala de alguns acordes de Beethoven. E ele fala do som do vento no bambuzal. Coisa simples. Que se a gente quer glorificar a Deus, a gente vai encontrar alegria e prazer que permanece nessas coisas simples. Mais uma aplicação. Se a gente adora um Deus menor que aquele revelado nas Escrituras, nós praticamos idolatria e nosso culto é repudiado pelo próprio Deus. E aqui, isso é muito sério. Se nós estamos aqui prestando um culto, você está prestando um culto para um Deus menor do que o Deus que é revelado na Sagrada Escritura, o seu culto é idolátrico. E Deus não tem prazer nele. Se você chega aqui pensando em Deus como Papai Noel, como um guarda, pronto para descer o cacetete em você quando você quebra o mandamento, se o seu Deus não é todo poderoso, se o seu Deus não é aquele que fala, se você tem uma noção defeituosa de Deus, o culto que você está prestando é um culto que é repudiado pelo próprio Deus. Nós precisamos adorar a Deus em sua inteireza, em seu ser, em seus atributos, em suas obras. A gente pode ter dificuldade de articular a doutrina da Trindade, não há problema nenhum nisso. Uma hora a gente tem que calar na presença dele e prestar culto para ele, porque a nossa mente é falha, é manchada pelo pecado, nossas palavras são pobres, mas é indesculpável nós não sabermos proferir que adoramos esse Deus que é Yahvé, que é um e três. E o nome de nosso Deus, que é um e três, é Pai, Filho e Espírito Santo. É ele que a gente presta culto, é ele que a gente adora. A gente não prefere o Pai, a gente não prefere o Filho, não prefere o Espírito, não, a gente adora as três pessoas como única essência. As três pessoas se interpenetrando como o único Deus que vive e que existe e que nos reúne para culto. Então, se nós adoramos um Deus que é menor do que esse Deus que é dado na Escritura, a gente está praticando idolatria e nosso culto é repudiado por ele. Nós não devemos deixar que outros deuses dominem o nosso coração, porque, como a gente vai ver mais adiante, o nosso Deus é ciumento. As traduções mais recentes tentaram mudar um pouquinho isso aí, dizer que Deus é zeloso, mas no original, Deus tem ciúme da gente. Então, quando nós queremos ter uma vida fracionada, nós estamos tendo outros deuses na presença do único Deus que é Senhor. E esse Deus, que é ciumento, ele age de forma zelosa com a gente, para disciplinar a gente voltar a prestar culto somente a esse Deus. Então, Deus não aceita lealdade dividida, que a gente não permita que outros deuses, outras representações de divindade,
tomem o nosso coração, que a gente preste culto a Deus com paixão, com amor, de forma significativa a esse Deus que é Senhor, esse Deus Senhor que é Pai, Filho e Espírito, esse Deus que tem nomes que são impressionantes, esse Deus que é o Criador, soberano, esse Deus que é o Deus Redentor e Libertador. Sobretudo que a gente preste culto a esse Deus por meio de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. E eu queria encerrar lendo um pequeno trecho da exposição do Decálogo desse homem chamado Hans Ulrich Heifler, que foi missionário no Amapá durante muito tempo. Ele diz: em vez de servirmos outros deuses, precisamos aceitar a realidade de nossa vocação de adorar exclusivamente a Jesus. O ver para Jesus Cristo é o âmago da ética cristã. Deus deseja que vivamos para Ele. Que sublime privilégio, responsabilidade e tarefa. Quem deseja viver consciente para Cristo não quer outros deuses. Antes, apega-se e refugia-se em Jesus, e tão somente nele, mesmo nos dias adversos, angustiosos e difíceis. Portanto, aprendamos a não adorar pessoas influentes ou ídolos, mesmo que tenham dado uma valiosa contribuição à pátria, mas adorar somente o Senhor Jesus Cristo. Não tem outros deuses diante de mim. Vamos orar? Senhor, Tu falaste, agora nós escutamos. Rompe a nossa surdez, quebranta o nosso coração, traz luz para a nossa mente. Ajuda-nos a ter uma relação viva e pessoal contigo, ó Deus, uno e trino, Senhor, Criador, Redentor, e ajuda-nos, ó Deus, a sermos dedicados totalmente a Ti, consagrados totalmente a Ti. Deus, não permita que a gente tenha lealdades divididas, não permita que a gente tenha outros deuses diante de Ti, não permita que a gente quebre esse mandamento, ó Deus. Nós imploramos, dá Teu Espírito para prestar culto só a Ti, para vivermos só para Ti, para adorarmos só a Ti, para reunirmos tudo que nós fazemos em culto a Ti. Quem nós somos da forma mais íntima e pessoal, nossas relações com família, com amigos, trabalho, entretenimento, que tudo isso seja consagrado a Ti, tudo isso seja oferecido como culto a Ti. Ó Deus, que a gente glorifique o Senhor em tudo e tenha alegria em Ti, alegria permanente. Agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, com todas as igrejas que invocam o nome de Deus em São José dos Campos, assim também toda a face da terra. Amém, amém e amém.